Boa noite. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor e hoje meditando na Epístola de Paulo aos Romanos, continuando a nossa meditação, os nossos estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos observar um texto muito importante, todos são, mas esse nos ajuda a compreender que o Senhor nosso Deus sustenta aqueles a quem Ele escolheu. Isso é fundamental, por quê? Porque nos tempos de provas, nos tempos de dificuldade, nós tendemos a, muitas vezes, fraquejar, nos cansarmos, às vezes entregar os pontos, e não confiamos que é o Senhor quem nos sustenta. Você sempre tem que ter isso em mente. Nós, crentes em Jesus, sempre temos que ter isso em mente. Quem nos sustenta é o Senhor. Mesmo que muitas vezes não consigamos, e não vamos conseguir mesmo, no meio de muitas dificuldades, mas é aí que entra a fé. É pela fé que nós vivemos, e pela fé temos que reconhecer dentro da Bíblia Sagrada, como nós vamos ver hoje, que é Deus quem sustenta aqueles que Ele chama, aqueles que Ele salva. Em Romanos capítulo 11, do verso 1 ao verso 5, nós vamos observar estas verdades. É do 1 ao 5, mas talvez seja do 1 ao 10. Tudo depende se vai dar tempo de ver tudo. Mas Romanos, vamos ler primeiro do verso, capítulo 11, já estamos no capítulo 11, do verso 1 ao verso 5. Deus sempre preserva os seus fiéis para cumprir o seu plano. Essa é a ideia de hoje à noite. Deus sempre preserva, Deus sempre sustenta, é Deus quem nos mantém de pé. Se você é crente em Jesus e está firme de pé, foi Deus, saiba disso. Não foi pela sua força, pela sua fé, pela sua quantidade de oração. Claro que as nossas orações são importantes, mas foi Deus. É Deus quem nos sustenta, não somos nós. Vamos ler aqui do verso 1 ao verso 5, Romanos 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Essa mensagem também poderia ser intitulada Sobrevive um remanescente, não é verdade? E quem são os remanescentes? São aqueles que perseveram fiéis ao Senhor Jesus Cristo até o último dia das suas vidas para cumprir o plano de Deus na terra. A missão de Deus é que nós sejamos luz no meio das trevas. A missão de Deus para nós é que nós levemos a mensagem de salvação aos perdidos para a glória de Deus. E como é bom ouvir relatório missionário, onde tantas crianças foram alcançadas pelo Evangelho, realmente é maravilhoso, anima. Não sei você, mas dá vontade de ir com a irmã Darlene, se puder, né, da próxima vez, quem sabe, olha, tem muitas propostas aqui, tem para Boa Vista, né, irmã? Então, ó, fala com ela, você querendo ir, tendo também oportunidade, vai, é um ministério realmente maravilhoso e gratificante. E maravilhoso é ver aquela criança lá na frente servindo a Deus, né, fazendo sua universidade, casando, firme na igreja, é algo incrível. Você realmente fica extremamente satisfeito. Mas, pensando no nosso texto aqui, Paulo novamente está falando do povo judeu. Do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, o apóstolo fala do povo judeu, mas os judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Por que ele faz esta ênfase? 3 capítulos ele dedica ao povo de Israel convertido que vivia em Roma, porque haviam muitos judeus nas igrejas. Lembre-se que a igreja começou em Jerusalém. Foram muitos judeus convertidos logo no início da igreja. E quando veio a perseguição em Atos 8, né, Paulo perseguindo os cristãos,
todos eles se espalharam por várias cidades. Quem fundou a igreja de Roma, muito provavelmente foram judeus que já viviam em Roma, que vieram para o dia de Pentecostes, creram no Senhor Jesus Cristo e voltaram para Roma. E ali continuaram ensinando e pregando o evangelho, e aquela igreja se formou. Paulo manda essa epístola porque ele não conhecia os irmãos daquela igreja, e queria visitá-los para de lá ir à Espanha continuar levando a mensagem do evangelho. É interessante, então, compreender, como nós temos repetido bastante, que a expectativa era que todo o povo judeu cresce quando o Messias viesse. O Messias veio, mas a realidade é que não se converteu todo o povo judeu. E então ficou aquela dúvida, por que o povo judeu não se converteu em massa? Será que as promessas não foram cumpridas? Será que Jesus não é o Messias? Será que algo de errado aconteceu? Porque é para todo judeu ter se convertido ali, ou uma grande maioria, mas apenas um pequeno remanescente creu no Senhor. Esse tema é muito abordado quando nós lemos, a partir do capítulo 9, observamos Paulo explicando que as promessas se cumpriram, que o Messias realmente é Jesus, e ele veio, mas que só crê aquele que Deus quer que creia. E esses que creram, é Deus quem sustenta. Deus sempre preserva os fiéis para cumprir seu plano. Revisando um pouco, veja em Romanos 9, verso 4, os privilégios que os judeus tinham. E isso nos leva a entender que eles deveriam ter crido em Jesus. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, era para eles terem se convertido. Muitos privilégios. Muitos de nós também têm muitos privilégios. Quem nasceu no lar cristão, por exemplo, seus pais são crentes. Grande privilégio você tem de viver numa família abençoada pelo poder do Senhor, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um grande privilégio. Muitos não aproveitam, mas deveriam, porque é realmente um privilégio. E no caso aqui, os judeus tinham todos esses privilégios, mas muitos não creram no Senhor. Israel tornou-se incrédulo, não por causa somente da sua infidelidade, mas porque eles rejeitaram a Deus. Olha o verso 6. Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então a palavra de Deus não falhou. Realmente o Messias veio, muitos creram, dos judeus muitos creram. Não foi a quantidade que se esperava, mas muitos creram. No entanto, a grande multidão acabou rejeitando ao Senhor por conta da sua incredulidade. E olha o verso 11, 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. A obra de Deus falhou porque nem todos os judeus creram? Não, só vão crer aqueles que Deus chama. E o exemplo que é dado aqui por Paulo é exatamente Esaú e Jacó. Esaú era para ser o primogênito, Deus escolheu Jacó, Jacó se converteu, Jacó, dele veio o povo escolhido, Israel. Esaú não, descendência rejeitada, descendência endurecida. Deus não quis conversa com Esaú e deixou ele nos seus próprios pecados. Isso para nós às vezes é difícil compreender. Por que Deus escolhe uns e Deus rejeita outros? Mas não é assim que nós devemos pensar, não é tão simples assim. Como nós devemos pensar? Deus deu a perfeição a toda a humanidade em Adão e Eva. E eles escolheram o pecado. E por conta disso o pecado passou a todos os homens, todos os seres humanos. Já nasceram no seu próprio pecado. Duas coisas Deus poderia fazer naquele período. Ou matava Adão e Eva e já os lançava no inferno e não existiria humanidade. Deus criaria um outro povo, um outro ser do jeito que ele quisesse. Ele é soberano sobre todos. Ou Deus administraria os pecados dos seres humanos e providenciaria uma salvação de modo amoroso e maravilhoso, que ele daria a quem ele quer. Por quê? Porque ele não tem obrigação, Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Cada ser humano escolheu e escolhe seguir o seu próprio pecado.
Nós, crentes, mesmo depois de salvos, de convertidos, tendo fé em Jesus, ainda temos a liberdade de escolher contra Deus. E todo dia acabamos escolhendo contra Deus. É um absurdo, não é? Pare para pensar bem. Deus deu Jesus para morrer na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E eu ainda escolho contra Jesus? É isso mesmo. Diariamente. Nem percebemos e pecamos contra o Senhor. Então, mas Deus nos deu esta liberdade. Temos duas grandes liberdades: a para pecar e a para escolher fazer a vontade de Deus, porque temos duas naturezas: ou escolhemos o pecado, ou escolhemos o Senhor. Devemos, obviamente, escolher sempre o Senhor, porque é a bênção para as nossas vidas. Então, entenda essa realidade que o apóstolo está falando aos judeus de Roma. Vocês, crentes aqui da igreja de Roma, são abençoados, porque muitos judeus não creram, e não creram porque Deus não chamou. E se Deus não chamou, é porque Deus não escolheu. E se vocês creram em Jesus, é porque Deus escolheu vocês. Deus os amou. Deus deu esta bênção da salvação. Não serão condenados ao inferno de fogo, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A graça de Deus está sobre vocês. Paulo dizendo aos judeus convertidos de Roma: logo, dediquem a vida de vocês a viver para Deus. A glória do Senhor. Qual o objetivo da vida de um crente? É a glória de Deus. Não é realizar os seus próprios planos e os seus próprios projetos, porque a nossa vida está em Cristo. Em breve estaremos com o Senhor e viveremos eternamente com Ele, no novo céu e na nova terra, com corpos ressurretos. E isso será plena felicidade. Hoje já temos muita felicidade por causa de Deus, por causa do Senhor Jesus Cristo, mas ela ainda não é plena. Ainda pecamos, vivemos no mundo de pecado e as coisas são difíceis. Normalmente, as pessoas procuram colocar a culpa em Deus de todos os problemas e de todas as situações do mundo. Olha, morreu tantas pessoas ali. Por quê? Como é que pode um Deus bom permitir que tantas pessoas morram? Mas essa não é a questão. A questão é: o homem escolheu a morte, o homem escolheu o pecado, e por isso vem a consequência do pecado do que você escolheu, do que eu escolhi. A culpa não é de Deus. Deus não pegou na mão de Adão e Eva e disse: coma do fruto da árvore, peque, me desobedeça. Deus não fez assim. Grande parte dos nossos problemas, nós pecadores escolhemos. Jovens, orem, escolham bem, dentro de oração e da reflexão da palavra, a pessoa com quem vocês vão casar, porque essa escolha é fundamental. Óbvio que ninguém é perfeito, mas você casa segundo a vontade de Deus. Essa é uma escolha muito importante e que devemos escolher debaixo de oração e da instrução da Escritura. E nós, já casados, que temos família, temos que escolher como gerir a nossa família. Por quê? Porque as decisões que tomamos segundo a palavra de Deus, certamente serão decisões abençoadas. Mas se eu tomo uma decisão fora da Escritura, que não corresponde à vontade de Deus, vai ter consequência ruim. Vai ter. Talvez não tenha no outro dia, na outra semana, mas em breve vai chegar. A conta chega. A conta chega. Então nós temos que sempre buscar a vontade do Senhor. O povo de Israel estava nessa condição. Olha 9:32, Romanos 9:32. E Israel, a pergunta 9:32 começa com um porquê. Por quê? Porque não decorrem da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Jesus para eles não foi pedra preciosa. Jesus para eles foi pedra de tropeço. Eles procuraram salvação por obras, justiça própria, com as suas próprias obras chegar até Deus, e viram Jesus como um empecilho, uma armadilha, não como bênção. Isso acontece hoje. Normalmente nós aprendemos pela Escritura, a palavra de Deus, que Jesus é o modelo para as nossas vidas, que Jesus é o alvo que nós percorremos a chegar um dia, obviamente que na terra aqui nunca seremos como Jesus, mas esperamos que chegar o mais próximo possível de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus fez-se carne para morrer na cruz pelos nossos pecados. O Senhor Jesus é Deus, sempre foi Deus.
Ele não passou a existir quando nasceu de Maria, ele sempre existiu. Jesus não tem começo e nem tem fim. Além de vir encarnar para morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus veio também para mostrar, ser humano pecador, como é que você deve viver. Você deve viver como eu vivi. 4 evangelhos, histórias até repetidas, exaustivamente mostrando, ser humano, como você deve viver, como Jesus viveu. Esse é o padrão. O padrão não sou eu, certo? Tudo bem que na Bíblia diz, tem que ser padrão dos fiéis, né? Mas não sou o padrão, certo? O padrão é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o modelo, a Ele nós devemos seguir. Como Jesus orava, como Jesus vivia, como Jesus se comportava, na questão política, como era Jesus, na questão econômica, na economia da época, como era Jesus, como Jesus vivia com aqueles que o traíram, aqueles que o negaram, que o rejeitaram, como Jesus viveu. Ah, pastor, mas era Jesus, já ouvi muito isso, né? Ah, mas é porque era Jesus. Mas Jesus é o modelo para nós. Então, o que é que Deus quer de nós? Que tenhamos essa medida, busquemos a medida da estatura, da varonilidade de Cristo. Ou seja, temos que ser seres humanos, como Jesus foi ser humano. 3 seres humanos foram modelos, são modelos para nós. Adão e Eva antes do pecado, depois do pecado não, mas antes do pecado, e o Senhor Jesus Cristo, homem perfeito, 100% homem, 100% Deus, nunca pecou, viveu no meio do contexto do pecado e foi vitorioso. Morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deixou o caminho não somente para a salvação, principalmente para a salvação, mas também para como nós devemos viver. Mas para os judeus, Jesus foi pedra de tropeço. Jesus é pedra de tropeço para você? Será que você olha para Jesus? Ah, não, mas não dá. Jesus é elevado demais para mim. Desisto. Vou viver aqui na minha vida porque é o melhor. É aí, irmãos, que entra a fé. Se a Bíblia diz, mesmo sendo difícil, e aos meus olhos é mesmo difícil ser como Jesus, mas é o que a Bíblia diz. Deus diz que nós temos que imitá-lo. Logo, temos que ser como, ou o mais próximo possível, do Senhor Jesus Cristo. Israel não entendeu assim, não creu em Jesus, se afastou do modelo que é o Senhor Jesus Cristo, tropeçaram em Jesus e passaram a acreditar que, tendo um bom comportamento, segundo a lei de Moisés, chegariam até Deus. Não ache que isso está longe de nós. Há muitos crentes que, mesmo professando Jesus, acabam pensando que um bom comportamento os leva a Deus. Muitos homens de Deus na Bíblia cometeram pecados terríveis, mas arrependidos foram recebidos pelo Senhor. Davi, próprio Abraão, tantos outros. Jesus não, obviamente, mas cometeram pecados terríveis esses homens e foram recebidos pelo Senhor. Por quê? Porque Deus sabe como nós somos e Deus quer de nós um coração quebrantado e contrito, arrependimento. A esses Deus não rejeita. Isso tudo é para entendermos que Paulo está tratando desse Israel, um Israel incrédulo. E ainda do século I aqui, em que ele vive. E olha ainda Romanos capítulo 10, verso 21. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Esse era Israel. Desde o Antigo Testamento até aqui, Deus querendo salvar Israel, e Israel em rebeldia e em contradição. O que é uma contradição aqui? Tinha uma lei, tinha os profetas, sabiam decorado o Pentateuco e outros profetas, eles sabiam, mas não viviam. Não, essa é a grande contradição. Somos crentes no Senhor Jesus Cristo, temos o conhecimento da palavra de Deus, logo temos que viver segundo a palavra do Senhor. Senão também entraremos nessa contradição. Então chegamos no capítulo 11, capítulo 9, 10 e 11 são dedicados ao Israel, principalmente ao Israel convertido que estava em Roma. E obviamente esses textos também trazem muitas lições para nós.
O texto de hoje diz que Deus sempre preserva os fiéis para cumprir seu plano. Nós vamos observar 3 características desse remanescente fiel, que eu entendo que nós, hoje no século 21, somos este remanescente fiel. Se você fizer um balanço das chamadas igrejas evangélicas no Brasil, nossa igreja é uma exceção, certo? Você ter uma meditação de quase 1 hora no culto à noite em cadeiras duras, não é todo mundo que aguenta hoje na modernidade. As pessoas querem um negócio mais dinâmico, um negócio mais balançado, meditação, bota aí 20 minutos e olhe lá. E ainda tem que ser com uma tônica coaching e motivacional. Negócio de falar de pecado, negócio de falar de que eu tenho que deixar as coisas da minha vida, de modo que eu tenho que aceitar o sofrimento como vontade de Deus. Mensagem absurda hoje nas igrejas, para as igrejas modernas. Só que tem um problema. Quer dizer, não é um problema, é uma solução. É o que a Bíblia diz. Nosso compromisso é com a revelação de Deus, e a pregação tem que ser o que a Bíblia diz, tal e qual, obviamente transferindo para o nosso contexto moderno, para que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Afinal de contas, nós não estamos aqui brincando de religião, nós estamos aqui nos capacitando, nos preparando para continuar servindo a Jesus amanhã. Hoje é o contexto da igreja. Amanhã, volta à lida, volta ao trabalho, volta ao contexto em sociedade. E muitas tentações e provações e contextos difíceis em que muitos de nós vivemos. E temos que estar habilitados com a Escritura, com o poder do Espírito Santo, para brilhar no meio de pessoas que não concordam com a fé genuína, com a interpretação genuína da Escritura. Pessoas que gostam das trevas, falam bobagens, porcarias, vivem em prostituições, em drogas, idolatrias, e vivemos no meio de pessoas. Outrora nós éramos assim, mas graças a Deus o Senhor nos resgatou. Para quê? Para a glória de Deus. E para sermos luz no meio desse contexto social corrompido pelo pecado. E então percebemos a primeira característica deste remanescente fiel. Deus não rejeita quem ele elege. Quem Deus escolhe, Deus não rejeita. Se você crê em Jesus, é porque Deus escolheu você para a salvação. Antes de existir o mundo. E Deus jamais vai lhe abandonar. Talvez você passe na sua mente que Deus lhe abandonou. E passa na mente da gente, certo? Principalmente quando o sofrimento é muito grande. Mas estamos a pensar, Senhor, cadê o Senhor? O que é que está acontecendo, Senhor? O irmão ali tão abençoado, o irmão aqui, meu Deus, é uma bênção só. E eu, cadê a minha bênção, Senhor? Lembra da história de Jacó que lutou com Deus, né? Porque ele queria a bênção ali e saiu mancando. Não vou entrar nessa história hoje, mas é muito interessante. Mas a ideia é que o Senhor nos abençoa sempre. Às vezes é nós que não percebemos as bênçãos que Deus nos dá. E as oportunidades. Porque as oportunidades são bênçãos. Você pode ter a oportunidade de amar alguém. Você pode ter a oportunidade de testemunhar para muitas pessoas. Isso é uma grande bênção. Muitas vezes encaramos o sofrimento como um grande problema. Mas se eu sou crente no Senhor Jesus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus mandou o sofrimento. Por quê, Senhor? E como nós temos estudado a vontade de Deus na quarta-feira, Deus quer que nós o glorifiquemos no sofrimento. Mas eu não consigo, Senhor, é difícil. E aí você ora e pede forças, e o Senhor vai lhe fortalecendo. Então vai chegar um dia, nesse exercício espiritual lá na frente, aí você vai compartilhar com a igreja e vai dizer, olha, agora eu entendi por que eu passei por tais dificuldades, porque o Senhor quis me usar assim, desta forma, para a glória do nome dele. Deus não rejeita quem ele elege. Romanos 11, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Será que Deus abandonou Israel, rejeitou Israel, entregou Israel à incredulidade, ao paganismo, porque os judeus estavam vivendo num judaísmo misturado com um helenismo sincrético ali no Novo Testamento? Não era a fé de Moisés, nem a fé de Abraão que os judeus viviam. O judaísmo que a gente vê dos fariseus, saduceus, herodianos e outros ali, herodianos nem tanto,
era um judaísmo misturado com princípios gregos. Não era a fé de Moisés, não era de forma nenhuma a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas era outra fé, outro judaísmo. Trazia os elementos da Torá, do Pentateuco e de alguns profetas, mas havia uma interpretação helenista ali. Eles já tinham se misturado bastante. Então, por que Deus rejeitou o seu povo Israel? Essa é uma pergunta que surgia na igreja ali. Deus abandonou o seu povo que ele escolheu no Antigo Testamento? E a resposta de Paulo é: de modo nenhum. Lembre-se dessa forma de Paulo escrever. Ele faz um diálogo com o leitor. Ele pressupõe perguntas que um leitor fictício poderia fazer dentro do contexto dos judeus ali em Roma. E então a pergunta é essa: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E a resposta é não, de modo nenhum. Ela foi muito enfática. E aqui Paulo está ecoando o Salmo 94, verso 14, ao responder essa pergunta. O Salmo 94, 14 diz: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Deus não rejeita o seu povo de modo nenhum. Se você passa por dificuldades e problemas, todos passamos, não acredite que Deus te rejeitou. Pense assim: qual a vontade de Deus para a minha vida no meio dessa circunstância? Como Deus quer que eu viva? Como Deus quer que eu absorva? Como Deus quer que eu use essa situação para a glória do nome dele? É assim que nós temos que pensar em tudo, na dificuldade e na abundância. Deus me deu uma grande abundância. Senhor, como eu uso esta abundância para a glória do teu nome? Eu posso ter muita abundância, escassez de problema na minha vida e não saber usar o que Deus me deu. Em vez de glorificar a Deus, me torno idólatra das coisas materiais. Pode acontecer, acontece demais com muitos crentes. Ou eu posso ter um grande problema, uma grande dificuldade e também não usar isso para a glória de Deus. O que Deus quer é que nós usemos tudo para a glória do nome dele. E 1 Samuel 12, 22, nós lemos também, pensando na resposta de Paulo a essa pergunta: terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum. 1 Samuel 12, 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Deus não desampara os seus. Embora muitos de Israel não tenham crido, isso não significa que Deus desamparou os israelitas de modo nenhum. E Paulo prova isso em Romanos 11, verso 1. Olha a continuação de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Voltando lá para Romanos 11. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, se eu me converti, Paulo dizendo, sou um israelita legítimo. As duas tribos mais preservadas das 12 tribos de Israel são a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, porque são as tribos que formam o Reino do Sul, e o Reino do Sul ficou mais bem preservado do que o Reino do Norte, que foi invadido pelos assírios e houve muita mistura ali. Mas, obviamente, ainda muitos dos judeus do Reino do Norte, ou melhor, muitos israelitas, vieram para o Reino do Sul e ali continuaram sua vida. Mas quem era de Judá e de Benjamim poderiam traçar sua linhagem com maior fidedignidade. E foi o que aconteceu aqui. Paulo está dizendo isso. Sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, se Deus me salvou, então Deus não rejeitou o seu povo, de modo nenhum. Lembre-se que Paulo perseguiu os cristãos. Paulo, ele prendeu, ameaçou a igreja no início da igreja ali, como é dito em Atos capítulo 8. Mas mesmo assim, Deus chamou Paulo para a salvação, mas não chamou muitos outros israelitas. Então, o Senhor, ele não rejeitou Israel como um todo, mas aqueles que não creram sim. E, obviamente, chamou aqueles que creram nele, porque ele os escolheu. Romanos 11, verso 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. De antemão conheceu, significa que ele escolheu, chamou e os levou, obviamente, a uma conversão. Então, Deus não rejeitou estes de Israel que se converteram. Então, da mesma forma, conosco, se Deus nos chamou à fé em Jesus,
Saiba disso, o Senhor jamais vai nos abandonar. Passamos por problemas, passamos por dificuldades, certamente não é fácil, mas o Senhor nunca nos rejeitou, nem vai nos rejeitar ali. Deus não rejeita quem Ele escolhe. De Israel, Deus escolheu um remanescente fiel. Da igreja cristã, Deus escolheu um remanescente fiel. E quem é o remanescente fiel? São aqueles que vivem segundo a vontade revelada de Deus na Bíblia Sagrada. São aquelas igrejas, independente do nome, não importa se é batista ou se tem outro nome, mas se é uma igreja que vive segundo os princípios da palavra revelada de Deus, a Bíblia Sagrada, esse certamente é um remanescente fiel dentro da igreja dele hoje. Porque nós sabemos que até no meio evangélico existem muitas igrejas que não são igrejas. São um aglomerado de pessoas que buscam viver uma certa religiosidade que não reflete o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Versículos soltos, que trazem uma mística, ou trazem um ensino coaching, ou traz uma teologia da prosperidade, ou traz um ensino humanista que o homem gosta. O que é que nós gostamos? Nós gostamos de algo que supra aquilo que nós achamos que precisamos. O que é que eu preciso hoje? Eu estou com carência afetiva, então eu preciso suprir essa carência. Então eu vou lá para um culto de cura de quem tem carência afetiva. E a turma lá vai me curar disso. Eu tenho um problema com dinheiro, né? Estou numa crise financeira terrível, pós-pandemia, eu preciso de dinheiro. Vou para a igreja da teologia da prosperidade, que supre o recurso que eu preciso. E então cada ser humano vai buscando aquilo que entende que precisa aqui nessa terra. E desconsidera que Deus é que sabe o que nós precisamos aqui nessa terra. Entende? E se afasta do Senhor. Por isso que nós entendemos que muitas igrejas não buscam a mensagem correta da Escritura. Mais uma vez, não é só a nossa igreja que busca, certo? Existem muitas outras também. Mas quando você bota no Brasil, são poucas as igrejas que seguem a verdade revelada de Deus. Uma segunda característica aqui, daqueles que são o remanescente fiel, que Deus sustenta, que Deus escolheu, é que Deus requer força dos eleitos, apesar dos ataques. Aqueles escolhidos por Deus, eles sofrem muitos ataques da sociedade de pecado ao seu redor. E Deus requer o que deles? Força. Deus capacita, obviamente, e Deus requer que nós, crentes em Jesus, tenhamos esta força que vem do Espírito Santo de Deus. Olha ainda Romanos capítulo 11, verso 2, a segunda parte do versículo. Vamos ler o versículo todo. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, e aqui, antes de ler o verso 3, que é a citação da história lá de Elias, né, em 1 Reis capítulo 18 e capítulo 19, veja como Paulo, quando vai ensinar a igreja, ele convoca a revelação de Deus. Ele não tira da cabeça dele. Ele vai lá no Antigo Testamento e traz uma história inspirada pelo Espírito Santo de Deus para mostrar à igreja como a igreja deve viver. É por isso que a gente foca na Escritura. Esse é o estilo de pregação e de meditação que nós lemos nos apóstolos e que devemos ter na igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, ele fala do profeta Elias no verso 3. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Você sabe em que contexto Elias falou isso aqui? Antes de explicar em que contexto Elias falou essas palavras aqui, olha 1 Reis 18:40. Elias teve uma grande vitória, a gente sabe, contra os profetas de Baal, mais de 400 profetas que Elias venceu, foi realmente um ato poderoso. Elias até fez chacota com os profetas de Baal, gritem mais alto, talvez Baal escute vocês, dizia Elias. Eles fizeram meio que um desafio. Quem é o Deus mais poderoso, Baal ou Yahvé, o nome de Deus no Antigo Testamento? E então eles fizeram, cada um o seu altar, e a ideia é que o Deus verdadeiro devia fazer descer fogo do céu e queimar o holocausto ali. E passaram horas os profetas de Baal se batendo, se machucando, que era o estilo deles, né? Dilacerando sua carne, gritando
gritando, chorando. Era um teatro enorme, né? Como a gente vê em algumas igrejas evangélicas aqui, evocando Deus, gritando, como se Deus fosse surdo, né? O que o Senhor não é, por sinal. Resultado, o fogo não desceu. Lembrando que Baal é o deus do trovão da mitologia cananeia. É o deus da chuva. Naquele contexto, a história começa em 1 Reis 17, quando Deus faz cessar a chuva sobre Israel, seca enorme naqueles dias. Por quê? Lá em Deuteronômio, capítulo 26 a 28, o Senhor deixa claro que se a nação de Israel não guardasse os mandamentos da lei de Moisés, 613 preceitos, obviamente não na sua inteireza, mas não tivesse o espírito de guardar e de obedecer, Deus faria cessar a chuva, né? Deus tiraria a bênção de sobre o povo, e Deus mandaria um povo de fora para levá-los cativos. Está lá em Deuteronômio. E Deus cumpriu, porque Israel não se arrependeu dos seus pecados. E aqui é Israel, o reino do norte. O rei nesse período era Acabe, o terrível Acabe, e havia uma seca enorme. E foi nesse contexto que houve o desafio no capítulo 18. Quem é o Deus que vai fazer descer fogo do céu e queimar aqui o cordeiro, o holocausto? Os de Baal não conseguiram. Elias, para humilhar, ainda derramou cântaros e cântaros de água sobre o seu holocausto. Ainda cavou um pocinho ao redor, encheu de água. E Elias só fez uma oração a Deus. E o fogo desceu, lambeu a água, queimou o holocausto. E depois o que é que Elias fez? 1 Reis 18:40, disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Elias, naquela época, era assim. Os profetas, os pastores não matam ninguém hoje, mas os profetas, eles pegavam brincadeira, pegavam da espada, iam lá, o irmão ficou assustado, o pastor quer matar aqui, não quero, mas naquela época, até porque somos todos crentes aqui, mas naquela época, os profetas de Baal e os outros profetas, quando Deus mandava, o profeta do Senhor ia lá e puxava a espada, ia matar. Samuel matou Agag, o rei dos amalequitas, porque Saul não matou. O profeta, leia sua Bíblia da seguinte forma, era o agente especial de Deus. Quando o rei caía em pecado, o sumo sacerdote caía em pecado, Deus mandava vir o profeta. O profeta, ele morava fora da cidade, numa casinha, bem ali, quietinho, no canto dele. O que é que ele fazia? Buscava o Senhor, lia a Escritura, orava a Deus e vivia na sua simplicidade. Quando Deus se revelava ao profeta e dizia, vai lá e resolve, o profeta ia, pegava a sua espada e ia resolver o problema. E se Deus mandasse, ele matava o rei, ele matava o sacerdote, ele matava quem quer que fosse, para que o nome de Deus fosse glorificado. E aqui é o caso. Elias puxa da espada e junto com os outros mata os profetas de Baal. Outra época, certo? Não é a nossa época, graças a Deus, né? Era outra época. Mas isso serve para nos mostrar a seriedade da incredulidade e da idolatria, como Deus odiava e odeia toda forma de idolatria. Então foi lá Elias e matou os profetas ali. Mas é um texto muito difícil de entender da história de Elias. Um homem de Deus que enfrentou reis, matou esses mais de 400 profetas de Baal ali, mas quando ele ouve essa mensagem aqui, de 1 Reis 19, verso 1, Elias se desmonta. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. E Elias, o que foi que ele fez? Sabemos a história. Correu com medo. Ele saiu lá de cima de Samaria e foi lá para baixo, no mapa, obviamente, né? Lá para o Monte Horebe, se esconder no deserto, numa caverna onde não existia ninguém. E o que é que ele foi fazer lá? Ele foi lá para morrer. Olha o tamanho do desespero e do medo de Elias. Um homem de Deus, profeta forte, que dedicou a vida ao Senhor, mas sob a ameaça de Jezabel, ele fugiu. E é isso que o apóstolo quer que nós entendamos.
Quando Elias proferiu o que está sendo dito aqui em Romanos 11, verso 3, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Aqui, Elias está respondendo a uma pergunta de Deus. Deus pergunta, Elias, o que fazes aqui? E aí Elias responde isso aqui. Deus pergunta, aí Deus manda um anjo, entendemos que era um anjo ali, dar comida, botar ele para dormir, dar água. Elias descansou e tudo. Entendemos que ali era um momento até de depressão de Elias. E pela segunda vez, Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que está acontecendo? E de novo Elias repete isso aqui. Só que ele repete dizendo, estou sendo extremamente zeloso. Ou seja, eu era zeloso, agora eu sou extremamente zeloso, Senhor. E então a gente às vezes pergunta, por que Elias falou tudo isso? Muito provavelmente, porque Elias estava justificando o seu medo, que não era para ele ter. Era para ele confiar no Senhor e entender que Deus iria protegê-lo de Jezabel, como Deus o protegeu dos profetas de Baal. Mas Elias, como nós somos pecadores, fraquejou aqui na sua confiança em Deus. E essa resposta de Elias é uma tentativa de ele justificar a Deus a sua fuga e o seu desejo de morrer, por conta da sua, obviamente por conta da sua depressão ali. Ele queria morrer, mata-me, Senhor. Isso é pesado demais, difícil demais. Olha então a resposta divina, Romanos 11, verso 4. Qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. A resposta de Deus para Elias foi, Elias, não é só você que é fiel aqui. Sei que você está sofrendo, Elias, mas não é só você que é fiel. Eu preservei 7.000 crentes. Eles também estão trabalhando, eles também estão servindo, como você tem que servir. E logo depois, Deus manda Elias fazer a sua missão. Vai ungir o rei Jeú, vai ungir Azael, rei da Síria, vai fazer o teu trabalho. Elias nem chega a completar tudo que Deus mandou, ele passa, a função para Eliseu e é levado por aquela carruagem de fogo. Mas veja como Deus, o nosso Deus, tratou Elias. Deus deu alimento, deu água, deu descanso, Deus teve paciência com ele, Deus deixou Elias se recuperar, Deus não julgou Elias. Poderia, ele é Deus. Deus compreendeu a natureza pecaminosa de Elias e perguntou, o que fazes aqui? Por que você faz isso? Por que age dessa forma? E deixou Elias falar. E Elias se justifica, se vitimiza. Sou muito fiel e estou passando por isso, Senhor. O que está acontecendo? E então, depois Deus responde, 7.000 fiéis, 7.000 crentes aqui, não é só você que é fiel. Vá fazer o seu trabalho. Profeta, vá pregar, vá cumprir as missões que eu dei para você. Ungir rei, ungir o Jeú, que iria por fim a dinastia de Acabe aqui. Cumpra a sua missão. Essa é a verdade. A verdade é que o Senhor nos fortalece para cumprirmos o seu plano. E é assim que Deus nos fortalece. É o que Paulo está dizendo, contando a história de Elias. Somos fortes em uns momentos, Deus nos capacita, mas fraquejamos em outros. Somos pecadores. Vemos o exemplo de Elias e de muitos outros homens de Deus que fraquejaram. Isso é uma desculpa ou uma sustentação para nos dar o direito de fraquejar? Claro que não. Temos que sempre nos fortalecer no Senhor. Mas se acontecer, entenda quem é Deus. Busque o Senhor, arrependa-se do seu pecado. E o que Deus quer é que nós nos levantemos e continuemos a missão. Deus nos salvou para cumprir uma missão. Essa é a nossa razão de existência na Terra. Na verdade, todo ser humano deveria cumprir a missão de glorificar a Deus na Terra. Todos. Inclusive os que nunca leram a Bíblia, eles têm a obrigação de adorar e glorificar o Senhor, Deus que os criou. Mas eles não querem. Seguem outros deuses.
Nós conhecemos o Senhor e, obviamente, devemos cumprir a nossa missão. O culto a Baal, só para entender o contexto do que nós falamos aqui, envolvia coisas terríveis na antiguidade. Por exemplo, Jeremias 19, verso 5 diz: e edificaram os altos de Baal, que queimaram para queimarem os seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Isso aqui é Jeremias anos depois, muitos anos depois do ocorrido lá com Eliseu, certo? Provavelmente aí aproximadamente uns 500 anos depois, e eles ainda estavam servindo a Baal e queimando seus filhos a Baal. Então a idolatria era terrível no Antigo Testamento, e o que é que o Senhor queria do seu povo? Que o seu povo o obedecesse e permanecesse firme segundo a sua vontade. Atos 21, verso 20, diz assim: ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Deus, no Antigo Testamento, na época de Elias, preservou 7.000. E aqui no Novo Testamento, Deus converteu milhares de judeus. Veja bem, né? Dezenas de milhares de judeus creram. Então, o que Paulo está argumentando aqui e mostrando é que, embora o povo judeu, de modo geral, não tenha crido no Novo Testamento, naquele período, mas dezenas de milhares creram. Muitos creram. E Deus chamou Israel, sim. A palavra não deixou de ser cumprida. O povo de Deus creu. Israel creu e entrou no ministério da igreja, se tornou igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus fortalece o seu povo para que cumpramos os seus planos. Fortaleceu Elias no meio da dificuldade, fortaleceu Paulo, aqueles irmãos de Roma, e certamente nos fortalece hoje. Os problemas que passamos, as dificuldades que enfrentamos, não podem nos desviar do nosso alvo de vida, a glória de Deus, imitando quem é Jesus, obedecendo a palavra revelada. É assim que glorificamos a Deus. Os problemas que chegam a nós, as dificuldades que chegam a nós, devemos orar a Deus para usá-las para a glória de Deus. Como fazer isso? Sei que não é fácil, mas certamente é isso que o Senhor requer de nós. E uma última verdade aqui que vamos apenas mencionar é que Deus sustenta o remanescente fiel. Se nós somos esse remanescente, os crentes de hoje, Deus nos sustenta para realizar a sua vontade. Romanos 11, verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Na época de Paulo, sobreviviam remanescentes segundo a eleição da graça. Na época da Idade Média, quando a Igreja Católica Romana dominava e imperava, indo contra tudo o que a Bíblia dizia, sobrevivia um remanescente fiel. Ali haviam crentes genuínos, dentro da Igreja Romana e fora da Igreja Romana, que proclamavam o Evangelho. A Reforma Protestante somente foi um movimento, digamos assim, que deu mais voz a estes crentes e que deu mais liberdade aos crentes genuínos de professarem a sua fé naquele contexto. Em cada época, sempre há o remanescente fiel. Não são as pessoas mais especiais do mundo, no sentido de serem superiores, não é isso. No sentido de serem uma elite espiritual, não é isso. Remanescente fiel são os crentes em Jesus, que mesmo nas dificuldades, continuam firmes no Senhor, batalhando pela fé, proclamando a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus, vivendo em obediência à sua palavra, mesmo quando, nos tempos de hoje, obedecer à Bíblia, conhecer a Bíblia, não é algo tão na moda. Está na moda ser crente. Aí tem lá a igreja evangélica lá que batiza os homossexuais. Aí tem a igreja evangélica para todo tipo de gente, porque aceitamos todos. A igreja inclusiva, nesse sentido errado da palavra. A igreja ela deve ser inclusiva. Em que sentido? A igreja é para que os pecadores escutem a mensagem do evangelho e creiam. É para termos
pessoas aqui ouvindo a mensagem do Evangelho, trazermos amigos e vizinhos e familiares para ouvir a mensagem do Evangelho e nós mesmos falarmos da mensagem do Evangelho para que creiam. Não crendo, essa igreja não tem mais nada o que oferecer, porque a igreja oferece o Senhor Jesus Cristo, a mensagem de salvação, a Bíblia Sagrada, é o que a igreja oferece, que os apóstolos ofereceram, que é o tesouro de Deus guardado em vasos de barro. Os crentes em Jesus se alegram com a mensagem do Evangelho, vibram com a palavra de Deus, amam viver em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles outros que andam no estilo evangélico moderno, da nossa modernidade, estão buscando outras coisas. Estão buscando satisfação do seu próprio coração, estão buscando os desejos materialistas, estão buscando suprir suas dificuldades em várias áreas. E eu entendo essas questões, eu entendo. Mas lembre-se, muitas vezes, não são poucas. Deus quer que passemos por dificuldades. Não para nos maltratar, mas para nos edificar. Para nos fazer mais felizes e mais fortes. Assim foi com Elias. Jezabel o desafiou, uma mulher terrível, e ela teve a paga dela. Deus a matou, de modo terrível também, por Jeú. Mas o fato é que Elias teve medo dela, fugiu e quis a morte, mas Deus foi lá, o amparou e sustentou. Deus sustenta aqueles que são seus, como sustentou Elias, como sustentou os crentes perseguidos nessa época que Paulo escreveu essa epístola aos Romanos. Da mesma forma, Deus nos sustenta hoje, nas nossas dificuldades, sofrimentos, perseguições, que muitas vezes parecem insolúveis. Não esqueça disso. Viva pela fé, porque é o Senhor quem nos sustenta. Que Deus nos abençoe, vamos orar, pedir para que o Senhor nos fortaleça assim. Pai amado, te agradecemos por tua graça e misericórdia e pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque é o Senhor quem nos sustenta e fortalece até hoje. Sem ti, ó Pai, não conseguiríamos viver segundo a tua vontade e o teu querer. Para nós, ó Pai, às vezes parece muito difícil, como pareceu para Elias, que teve medo de Jezabel. Temos medos, dificuldades na nossa vida, sofremos. O Senhor sabe muito bem, melhor do que nós mesmos, mas pela fé, Senhor Deus, coloca esta fé na nossa mente e nos nossos corações, para compreendermos que o Senhor tem a resposta, que o Senhor tem tudo sob controle e nós nada conseguimos controlar, e que precisamos, ó Pai, depender mais e mais de Ti. Ajuda-nos a mesmo no meio das dificuldades e das bênçãos, sabermos glorificar o Teu nome. É o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você na sua semana, ter um momento aqui de pós-lúdio, uma música instrumental, em que você pode orar ao Senhor e conversar com Deus sobre tudo que você ouviu essa noite. Deus abençoe e até breve.